Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: a morte de Marília Mendonça e o tempo do Espírito na Terra. O foco dessa mensagem é levar ao conhecimento dos amados, dos eleitos de Deus, com relação ao tempo, o período do Espírito aqui na Terra. Estou aproveitando a oportunidade de colocar no início dessa mensagem o nome de Marília Mendonça, que nos deixou ontem, aos 26 anos, uma tragédia, uma desgraça, um acidente aéreo, segundo nós humanos, humanamente falando. A gente vai entender isso nesta mensagem. Uma mulher que recebeu os dons de Deus, que tinha milhões e milhões de seguidores. O Brasil está chorando, o Brasil está de luto, pois foi decretado luto oficial por 3 dias. Pegou todos de surpresa. E ninguém esperava um acidente desse, né? Eu li recentemente que a mãe dela passou mal, que Roberta Miranda foi internada, enfim. Como eu tenho falado em várias mensagens, o espírito reina, mas a carne sofre. A carne sofre para aqueles que ficam, meu Deus, uma mãe enterrar uma filha. Então o tema da mensagem é esse: a morte de Marília Mendonça e o tempo do Espírito na Terra. Eu vou focar nesta mensagem, tá bom? Então vamos lá, a mensagem. Então aí é uma foto da Marília Mendonça, né? E a foto também dos bombeiros resgatando as 5 pessoas que estavam dentro desse avião, e todas morreram, todas partiram. Olha só, Marília Mendonça morre aos 26 anos em queda de avião em Minas Gerais. Mais 4 pessoas morreram na queda, que ocorreu nesta sexta-feira. O produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto experiente Geraldo Martins de Medeiros, que deixa mulher e 2 filhos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de apenas 37 anos, que também deixou esposa, 2 filhos e a esposa grávida. Então foram 5 vítimas desse acidente aéreo, entre elas, dessas vítimas, a cantora Marília Mendonça, de apenas 26 anos. Então a gente vai entender nessa mensagem o tempo do Espírito, né? Deus não é humano, Deus é Espírito e Ele lida com o Espírito. A gente vai entender isso. Vamos lá. Olha só o que diz 1 Coríntios 15, 44 ao 49. Olha só o 44, o que Paulo diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Perceba que Paulo diz que para o corpo espiritual ressuscitar, é importante que esse corpo natural, que tem a imagem de Adão, ele seja semeado, ele seja morto, para que a semente, o corpo espiritual, brote. É incrível isso, é muito interessante e não deixa de ser uma palavra que vai nos trazer paz e conforto. Repito, apesar do Espírito reinar, a carne sofre. Porém, esse sofrimento daqueles que ficam é por pouco tempo. Logo, logo a gente vai ver aqui, esse sofrimento daqueles que estão aqui vai passar. Então, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, perceba que a palavra não diz haverá também um corpo espiritual levando para o futuro. Não. O futuro é a transformação do corpo natural para o espiritual. Mas perceba que a palavra diz há, ou seja, esse verbo está no presente, ou seja, está dizendo que ele já existe, há, e não haverá. O que vai haver é a transformação, né? A morte do corpo físico, e o corpo espiritual vai desabrochar. Ele vai aparecer, mas a palavra diz que ele já existe. Ó,
Se há corpo natural, a imagem de Adão, essa aqui, há também, já existe o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Os dois Adãos. Adão, o primeiro, e Jesus. Mas não é primeiro o espiritual. Não é primeiro o Jesus. É primeiro o Adão. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, o Adão. A nossa imagem aqui de Adão. Depois o espiritual. Então Marília Mendonça, ela já está com um corpo espiritual. Ela veio ao mundo com um corpo à imagem de Adão. O corpo de Adão que estava nela foi semeado e agora é o corpo espiritual. Para esse corpo de Marília Mendonça aparecer, desabrochar, é necessário que o corpo natural morra. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Então o espírito que estava nela já está com um novo corpo glorioso igual ao dele. A gente vai entender isso nessa mensagem. Então assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Adão era ímpio, ele não possuía espírito. Deus não ia permitir que o pecado, a transgressão de lei, viesse através de um eleito, mas veio através de Adão, que era do barro, do pó, alma vivente. A alma são os neurônios, os 86 bilhões de neurônios, onde está concentrado o amor, a paixão, o ódio, a raiva, o rancor. Tudo isso são os neurônios. Isso é carne, isso vira pó. E Jesus disse em Mateus 10, 28, corpo e alma para o inferno. Jesus estava se referindo ao Geena, que era um crematório, que ali morriam, jogavam pessoas ali, jogava-se enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. É o mesmo lago de fogo que João se refere no Apocalipse. Inferno sempre significou e significa sepultura, lugar dos mortos. Então perceba que Adão foi feito alma vivente, ele pensava, ele tinha raciocínio, mas ele não tinha espírito. Fico triste em ver pregadores da graça aí pregando a preservação da alma, dos neurônios. Que heresia, isso aí vai virar pó. Não iremos ter nenhuma lembrança no nosso espírito na glória. Lembranças, zero, não haverá. O último Adão foi espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual, ó, que já existe. Vimos aí no versículo anterior, no 44. Olha, do 47 ao 49. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual os celestiais? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, essa imagem aqui de Adão, do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando essa imagem terrena aqui de Adão morrer, vai surgir o espiritual, a imagem do celestial, que no versículo 44 diz que há também, ou seja, já existe. É maravilhoso isso, né? Então, viu aí? Assim traremos também a imagem do celestial. Então, essa passagem transitória, a Marília Mendonça recebeu, e todos que estavam ali no avião. Essa passagem transitória de corpo físico, imagem de Adão, para o corpo espiritual do Senhor, espírito celestial, imagem celestial, né? Olha só, o corpo espiritual já existe e ele está dentro de cada um de nós. Só que ele só pode sair depois que o corpo da imagem de Adão é semeado, morra. Então é exatamente essa passagem transitória.
o espírito, o corpo espiritual, ele já está aqui. Mas quando a carne, essa imagem de Adão parte, morre, o espiritual, ó, ele brota. Né? A gente vai entender isso melhor ainda nesta mensagem. Então o corpo espiritual, ele já existe. E ele está dentro de nós. Júlio, Marlene, Alexandre, Paulo, Sérgio, isso é o nome da matéria, o nome da carne, o espírito que está em mim e em você. Ele é intacto e ele não tem gênero. Não é espírito macho, espírito fêmea, não. Ele é intacto e sem gênero. E ele tem um nome único. Assim como Deus deu um nome a cada estrela e chama cada uma pelo seu nome. Assim é o espírito que está em mim e o espírito que está em você. Ele tem um nome único e ele não tem gênero. O corpo espiritual já existe e ele está dentro de cada um de nós. Paulo disse que aquele que tem o Espírito do Senhor é um nele. Olha só o que diz Hebreus 2,14, é um clássico, né, aqui na graça, quando a pessoa quando está com a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, esse versículo dá descanso, dá paz, dá conforto e é maravilhoso, né? Olha só, Hebreus 2,14, Paulo diz: e, visto como os filhos, nós, participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vamos entender isso, veja só. E visto como os filhos, nós, participam de carne e sangue, ou seja, nós somos espíritos e participamos de carne e sangue no ventre de nossa mãe. Aí diz, ó, ele também ele, o próprio Deus, participou das mesmas coisas. Ou seja, o Espírito de Deus, Deus sempre foi Espírito. O Deus que disse, haja, o poder da palavra, haja luz, haja terra, haja estrela. Então ele imaginou tudo na mente brilhante dele e no poder do haja, ele criou tudo. Então esse Deus, ele é Espírito. E é esse Espírito que habita dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo. Então você imagina isso aqui. Isso aqui é o Espírito de Deus, vamos imaginar. E esse Espírito do único Deus, ele veio, ó, também ele participou dessas mesmas coisas. Que coisas? De carne e sangue. Esse Espírito entrou no ventre de Maria. E ele foi ali revestido de carne e sangue, uma carne e um sangue, uma carne do sexo masculino, e recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Né? E essa carne e esse sangue, quando saiu de Maria, foi o que? O Jesus de Nazaré. Mas é o próprio Deus que estava ali. Por isso que Jesus, quando se refere ao Pai, ele está se referindo a esse Espírito que estava dentro dele. Que quando Jesus morreu e ficou 3 dias no sepulcro, o Espírito estava nele, o Espírito vivo que o ressuscitou no 3º dia. Porque esse Espírito aqui nunca morreu. Né? Então, e visto como os filhos, e nós também. O meu espírito, o espírito que está aqui em mim, ó, ele tem milhões de anos. O espírito que está em você, ele tem milhões de anos. E ele veio, participou de carne e sangue, eu no ventre de minha mãe, você no ventre de sua mãe. A minha carne do sexo masculino recebeu o nome de Júlio. Mas esse espírito que está em mim, esse espírito que está em você, ele é eterno, literalmente falando. Ele tem bilhões de anos, ele veio, participou de carne e sangue. A carne e o sangue vira pó, volta para a terra e esse espírito volta para Deus. É exatamente o espírito que estava em Marília Mendonça. Não é o espírito de Marília Mendonça, é o espírito que estava em Marília Mendonça. Ele tem milhões de anos, ele veio, participou de carne e sangue, no ventre da mãezinha dela, nasceu do sexo feminino, recebeu o nome de Marília Mendonça e o espírito que estava nela ontem voltou para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Né?
Então Hebreus 2,14 é maravilhoso. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, as 613 leis da Torá, o pecado. Né? Então perceba aí que diz o império da morte, aquele que tinha o império da morte. E quem é que tinha o império da morte? As leis de Moisés. Olha só, 2 Coríntios 3, 7 e 8, que é o contexto de 2 Coríntios 4, 4. Né? Eu passei 14 anos, né, acreditando que era o Satanás. Né? O 2 Coríntios 4, 4 diz que o Deus deste século, não é deste não, é daquele, século presente da época, o Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo para os judeus da época que viveram o período transitório. Antes da cruz, o Deus do século era Moisés. E estava depois da cruz, Paulo dizendo que o Deus deste século, Moisés, quando Moisés é lido, o Deus deste século, meus irmãos, estão cegando vocês. Agora estamos depois da cruz. Não é mais Moisés. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Moisés era considerado um Deus. E quando você lê o contexto de 2 Coríntios 4, 4, é isso aí, ó. 2 Coríntios 7, 8 diz: e se o ministério da morte, ó, viu aí, ó, o que tinha o império da morte, o ministério da morte, isto é, o diabo. Esse diabo aí é a lei, é o pecado, eram as 613 leis da Torá, eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era um fardo muito pesado. Você soma 365 com 248 dá 613. Por isso que João diz lá em 1 João 8 que aquele judeu que diz que não tem pecado é mentiroso. Aí o sistema religioso traz para os dias de hoje. João está dizendo que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis está mentindo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Pecado sempre foi transgressão de lei. Está lá em 1 João 3,4. E Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Então você vê que esse império da morte, isto é, o diabo, são as 613 leis, esse fardo, esse império das trevas que o Senhor aniquilou na cruz. Então você vê aí o contexto, a intenção dessa mensagem é focar exatamente isso, que ele também, como os filhos, participou de carne e sangue. Olha só o que diz Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os respeitamos, os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você viu aí, meu querido, que nós não somos carne, nós não somos isso aqui que nós vemos no espelho, não. Você não é uma carne que possui um espírito, é o contrário. Você é um espírito lindo e perfeito que possui uma carne. O sistema religioso nos apresenta em carne. Então ele faz a gente acreditar que nós somos pecadores, verme de Jacó, pó da terra, que a gente não vale nada. Porque quando você acredita nessa mentira do sistema, você está na mão do sistema religioso. Automaticamente você vai querer dar tudo o que tem. Né? Você vai se sentir na mão desses falsos pastores. Eu sei que existem homens de Deus que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam. Mas muitos deles sabem que estão enganando, né? Então, ó, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Você não é carne, você é Espírito. Olha só o que Jó fala em Jó 10, 9 a 12. É maravilhoso. Quando a gente entende isso, eu sei que a carne ela vai continuar sofrendo. Enquanto estivermos aqui com o nosso espírito revestido de carne e sangue, por mais que o espírito reine com o entendimento da graça, a carne sofre. Mas esse sofrimento ele é passageiro. Um dia vai acabar. E aqueles que partiram não estão com lembrança nenhuma
é uma nova vida, é um novo corpo, novos olhos, é vida espiritual. Olha só, Jó conversando com Deus, Jó 10, do 9 ao 12. Lembra-te de que me moldaste como barro. Nós somos barro. E agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me colhaste como queijo? Quer dizer, o leite é o espírito. E depois foi formado ali o barro, né? E não me coalhaste como queijo, a moldura, o barro, o pó, a carne, a matéria. Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões. Olha aí, o espírito sendo revestido de carne e sangue. E quem nos deu essa carne, esse sangue, essa natureza humana? O próprio Deus. Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência, na tua soberania, cuidastes do meu espírito. Você viu aí que você é espírito? Que você não é isso que você vê no espelho? Um dia esse sofrimento vai acabar. E vou botar aqui uma mensagem que João se refere às 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse já aconteceu e ele foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, para as 12 tribos de Israel. Toda a Bíblia foi para Israel. Paulo foi chamado para pregar aos gentios da época que estavam em Israel, aos reis e ao povo de Israel, os israelitas. Está lá em Atos 15, né? 9:15. Olha só, Apocalipse 21:4. Essa palavra, ela não foi para nós, certo? Foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá em Apocalipse 1:11. Escreve João a estas 7 igrejas da Ásia Menor, Filadélfia, Tiatira, está lá a relação. Nós não fazemos parte de nenhuma dessas igrejas, e que hoje é o país da Turquia. Então a gente entende que o Apocalipse, assim como toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, foi 100% para Israel. Jesus veio para Israel, apenas para Israel. Ele mesmo disse lá em Mateus 15:24, eu fui enviado apenas. E ele voltou como juiz de Israel. Apocalipse 14:7, o seu juízo chegou. O verbo está no presente da época. Chegou. Que seu juízo? De Israel. A volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, que todo olho viu. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Jesus não poderia vir literalmente, uma vez que ele já habitava, desde Atos 2 em Pentecoste, a profecia do profeta Joel 2:28, que ele iria habitar em toda a carne, o Espírito Santo, em Atos 2. Olha, se desde Atos 2 o Espírito Santo, o próprio Deus, já habitava em todos os eleitos, como é que Jesus vai vir nas nuvens? Literalmente, nuvem significa juízo. Apocalipse 1:7, ele vai vir nas nuvens trazendo juízo. E ele veio trazendo juízo. Apocalipse 14:7, o seu juízo, o juízo de Israel chegou. Isso há 2000 anos. Tem uma mensagem que eu digo: se Jesus vai voltar, o Espírito Santo não habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, Jesus não vai voltar. A volta de Jesus foi um ato simbólico representado pela destruição de Jerusalém, que todo olho ali que o rejeitou, que o matou, que o crucificou, viram a volta dele, que foi a destruição de Jerusalém. Então João está dizendo essa palavra aqui, escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas serve para todas as gerações depois da cruz. Hoje nós somos os gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto, já nascemos perfeito, completo, abençoado, sem pecados, batizados em novas criaturas. Está lá em Romanos 6, 3 e 6, o batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz. Agora nós, quando entendemos a graça, nós somos batizados pelo lavar da água
mediante a palavra, o entendimento, está lá em Efésios 5, 26. Olha só o que João está dizendo. E Deus limpará de seus olhos. Seus olhos, está ali falando, Pedro, João, Tiago, para os discípulos ali de Jesus. Seus olhos, irmãos, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, porque o Espírito é eterno. Esse Espírito que está em mim e em você, ele é eterno. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue e volta. O Espírito que estava em Marília Mendonça voltou ontem. Voltou ontem, então já está com um novo corpo glorioso igual ao dele. Não haverá mais morte, porque o Espírito não morre, ele é eterno. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Né? Aquela mãe, eu tenho mães aqui no canal que enterraram seus filhos. Teve uma que disse, Júlia, eu enterrei minha única filha. Tem dor maior do que essa? Um pai, uma mãe enterrar o próprio filho. Mas essa palavra não foi para nós, mas serve para nós também. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então é uma palavra que realmente traz conforto. Né? Repito, eu tenho falado isso, o Espírito, por mais que o Espírito reine com o entendimento da graça, a carne sofre. Mas tudo já aconteceu, tudo já passou. Olha só, Filipenses 3,20 diz, mas a nossa cidadania está aqui na terra. Nós não somos seres terrestres, nós somos seres espirituais. Mas a nossa cidadania, nós somos cidadãos nos céus, de onde também esperamos, o grupo de pessoas ali, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Todos os discípulos ali já estavam passando pela grande tribulação, que Paulo manda uma carta para Timóteo dizendo, nos últimos dias, Timóteo, e ele conta a história das coisas que eles estavam passando, porque eles já estavam vivendo os últimos dias de Israel. Só que o último dia, a grande tribulação, foi no ano 70, e Paulo está dizendo de onde também esperamos o Salvador. Jesus Cristo, exatamente no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, ali iniciou a grande tribulação. E nessa parúzia da volta de Jesus, todos ressuscitaram. Então, os eleitos que creram, o único que creu e passou pela grande tribulação foi João. Porque Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Eu até brinco, né? Se Jesus não voltou, João deve estar com 2.150 anos. E tem mais gente que deve estar vivo com mais de 2.000 anos, né? Porque Jesus disse lá em Mateus, uns que aqui estão, vocês vão passar pela morte, mas uns que estão aqui, vocês não vão morrer, até que vejam o Filho do Homem vindo na sua glória. Então, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Nós que cremos não vamos passar pela grande tribulação. Eles morreram antes. O espírito ficou inerte, ficou dormindo. E no ano 70, no início da grande tribulação, todos esses espíritos, inclusive o de Salomão, que falou lá em Eclesiastes 12:7, que o espírito volta para Deus. Inclusive o espírito dele voltou, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele, no ano 70. Por isso que não existe mais ressurreição dos mortos. Toda vez que um eleito morre, no caso lá Marília Mendonça, imediatamente é o arrebatamento do espírito. Então esse Salvador aí, Paulo está se referindo, Paulo não sabia, ninguém sabia exatamente quando isso ia acontecer, mas sabia que estava à porta, que estava próximo. Né? Hebreus 10:37, Paulo diz, aquele que vem virá e não tardará, em breve, muito em breve. Então todos sabiam ali que aquela situação toda ali era para Israel, era para Jerusalém, tudo foi para Israel. Olha só o que diz Mateus 16:18, quando Jesus fala ali com Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
A igreja espiritual, essa que habita, que mora e que reside dentro de nós, a nova Jerusalém que desceu do céu, a nova morada já existe e está dentro de nós. Não é esse galpão aí que tem uma plaquinha de igreja, não. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é um prato cheio para o sistema religioso, né? A gente sabe que Jesus, quando morreu, passou 3 dias no inferno. Que inferno? Sepultura. Então Jesus está dizendo aí em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, ou seja, da sepultura, não irá prevalecer sobre a igreja dele. Por quê? Antes do ano 70, o inferno prevalecia, a sepultura prevalecia. Então Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Davi, eles morreram e a porta da sepultura prevaleceram, a porta da sepultura prevaleceu sobre eles. E Jesus está dizendo que as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a igreja espiritual dele. Porque antes do ano 70, a igreja espiritual, o espírito, ficava inerte. Dormia na sepultura, no Hades, no Sheol, no inferno, no cemitério, no sepulcro. E Jesus está dizendo que as portas desse sepulcro, dessa sepultura, não vai mais prevalecer. Então, houve a ressurreição no ano 70 e depois do ano 70, inclusive João, que morreu ali em Éfeso, na ilha de Patmos, em Éfeso, quando ele morreu com 100 anos, imediatamente ele recebeu um novo corpo glorioso igual ao dele, assim como aconteceu ontem com Marília Mendonça. Então, está dizendo que as portas da sepultura não prevalecerão mais contra ela, contra a igreja. A igreja é espiritual, a igreja é perfeita. Olha só, Efésios 5, 26, 27. Ó, para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela piscina, pelo rio, não, pela palavra. Olha só, lavagem da água pela palavra, o crer, né? Marcos 16, 15 e 16, Jesus dá uma ordem: ide por todo o mundo, mundo de Israel, e pregai o evangelho. Que evangelho? De Paulo? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho que foi dado a Pedro, João e Tiago, o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, o Senhor, a quem os profetas profetizaram. Tanto é que Pedro, em Atos 2, em Pentecoste, Pedro pregou a palavra aos judeus e 3.000 judeus entenderam. Pedro, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. E esses 3.000 judeus, essas 3.000 almas de entendimento foram salvas da grande tribulação. Eles morreram, eles dormiram, o espírito deles ficaram inertes. E eles ressuscitaram no ano 70. Então, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água mediante a palavra, para a apresentar a si mesmo igreja, ó, gloriosa. Olha o que você é para Deus. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, perfeita e irrepreensível. É assim que Deus nos vê. É exatamente o contrário como as religiões nos apresenta. Que quando a gente acredita na religião, a gente sustenta esse sistema religioso que está aí, até na graça. Olha só o que diz Jó 42, 2. Não adianta, eu creio nisso. Interessante, né? Quando fala, a gente vai ver aqui Isaías 45, 7. Tudo que Deus fez perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Menos a carne, menos a natureza humana. Como é que uma pessoa fala uma heresia dessa? E o que é pior, como é que tem pessoas que acreditam nisso? Jó 42, 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer que não estava escrito no livro de Marília Mendonça que no dia de ontem o espírito dela ia ser arrebatado? Nós vimos aí, né? A gente vai ver aí o Salmo 139, 16.
Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Essa tragédia, que é desgraça, que é algo estarrecedor para nós que ainda somos humanos, isso a carne da gente não aceita. Isso é estarrecedor para nós. Para Deus não, Deus é espírito, Deus não é humano, Deus é espírito. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer que quando caiu o avião da Marília Mendonça, Deus fez: meu Deus, que tragédia, eu queria tanto que essa mulher morresse com 90 anos de infarto, mas aí vem uma falha no motor e frustrou os meus planos. Meu querido, sinceramente, com todo respeito, se for para acreditar nesse deusinho aí, eu prefiro seguir o ateísmo e acreditar na inexistência de Deus. Não é? Porque a religião evangélica prega um Jesusinho que precisa de mim. Gente, vamos ganhar alma para mim. Vamos ganhar alma para Jesus, meu irmão. É o Jesusinho da religião aí, né? Evangélica. E o Deus, esse Deusinho que está na graça, está lutando, está guerreando. Faça com ele não, você está doido, é? Aí caiu o avião da Chapecoense e Deus disse: meu Deus. As barragens de Brumadinho se romperam e Deus disse: meu Deus. Esse é o Deusinho que estão pregando aí na graça, enganando o povo, os eleitos de Deus. Eu creio nisso aí. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ela, assim como os outros 4 tripulantes, morreram no dia determinado e escrito no livro de cada um deles. Eu creio, até os fungos, as bactérias estão fazendo a vontade de Deus. Se não for para acreditar nessa soberania desse Deus, repito, eu prefiro seguir o ateísmo, na inexistência desse Deus, mas eu creio nesse Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu formo a luz e crio as trevas. Aí tem gente que diz: mas Júlio, você repete muito esse versículo. Eu passei 14 anos toda semana sendo chamado de ladrão e ouvindo Malaquias 3:10. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo o quê? A desgraça. Isso que aconteceu ontem foi uma desgraça? Foi. E quem é que causa a desgraça? Causa a desgraça. Eu, Senhor, faço algumas coisas. Eu, o Senhor, faço quase todas as coisas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí tem um cão guloso aí na graça que diz: isso aí foi para o meu ungido Ciro. Quer dizer que toda a Bíblia, as palavras dos salmistas, né, de Davi, de Josué, né, dos profetas, de Jeremias, né, todos os profetas, glória a Deus. Muitas palavras de Isaías, glória a Deus, eu creio. Isaías 45:7. Não. Isso aí foi para Ciro. Foi para o meu ungido Ciro, porque Isaías 45:1 está lá. Ao meu servo ungido Ciro. Meu irmão, Tic-Teco tirou férias, foi? Porque são 86 bilhões de neurônios que todo ser humano tem. Para o cara acreditar numa mentira dessa, numa heresia dessa, Tic-Teco tirou férias. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, eu causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. A nossa natureza humana não está preparada para entender isso. Por isso que eu digo que o mundo não conhece o Deus da Bíblia. Tudo é dele. O que é trágico, o que é estarrecedor, para nós, para Deus não é. Ora, se não foi da vontade de Deus esse acidente de ontem, vamos imaginar que eu vou viajar na religião. Não foi vontade de Deus não. Deus sabia que o avião ia cair desde antes da fundação do mundo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele poderia ter evitado, poderia ter feito alguma coisa aí para esse avião não decolar, poderia fazer 1 milhão de motivos pelos quais o avião não voasse. Então ele sabia e podia. E ele sabendo e podendo, por que ele não evitou? Resposta? Porque foi feita a vontade dele. Ele quis. A nossa mente, ela não está preparada para entender isso. Nós fomos bombardeados durante décadas, desde que o mundo é mundo, para entender que Deus está lutando, que Deus está guerreando. Foi esse Deus que se manifestou na Bíblia.
Um Deus que tem inimigos. Deus nunca teve inimigos. Os inimigos foram levantados pelo próprio Deus e ele levanta pessoas para combater esses inimigos levantados por ele. Esse sistema religioso antigo aí é de Deus. Esse sistema religioso aí que está aí na graça, né? Pastores evangélicos transfigurados de pregadores da graça, com uma única intenção, se dar bem financeiramente, é de Deus. Não se deu bem no sistema religioso antigo, não recebeu púlpito, microfone, oportunidade, salário, não se deu bem na profissão e estão se dando bem no Evangelho da Graça. São pastores, são lobos, são cães gulosos, transfigurados de pregadores da graça. Por isso que eu estou sempre denunciando para a gente banir esse maldito sistema religioso cruel, perverso, corrupto e opressor que está na graça. Já há muito tempo, faz um ano que eu venho denunciando isso. Eu sei que eu vou agradar a muitos e entristecer a poucos. Mas logo, logo a ficha está caindo, né? Então eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando a gente diz, essa tragédia foi uma fatalidade, ou essa tragédia não foi da vontade de Deus, essas duas frases são humanas. São humanas. Quando a gente diz tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus, essa frase é do Espírito. Eu creio que daqui a algumas dezenas de anos, Deus está levantando uma multidão de eleitos de Deus, que tudo que acontecer, muitos vão dizer, foi Deus. A carne está sofrendo, mas foi Deus, é Deus, foi vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo é da vontade dele. Se assim não fosse, ele não seria soberano. Tem heresia aí, canguloso pregando na graça, dizendo que Deus é soberano no mundo espiritual e não é no mundo físico. Isso é uma heresia, isso é um salmão vencido. Eu fico triste não em ouvir isso, mas fico triste em ver pessoas acreditando nessa heresia. Religião da graça. Estou preparando uma mensagem, a mais nova religião, a graça. Eu creio nisso aí, ó, Filipenses 3:21. Aconteceu isso ontem com os 5 tripulantes aí desse avião que morreu, Marília Mendonça. Ó. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O espírito que estava em Marília Mendonça, no assessor, no tio dela, no piloto, no copiloto, todos esses 5 espíritos já estão com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eles são seres do céu, não são terrenos. Foi o tempo do Espírito determinado por Deus. É Deus que determina. Pode ser um dia no ventre da mãe. Pode ser 10 anos. No caso de Marília Mendonça foram 26 anos. Pode ser 50 anos, 100 anos. É o tempo do Espírito que ele escreve o motivo pelo qual o Espírito será arrebatado. É ele que escreve da maneira que ele quiser. E ele escreveu no livro de todos os 5 ontem, estava escrito desde antes da fundação do mundo, que o arrebatamento desses 5 espíritos seria no dia que foi, no dia que aconteceu o arrebatamento. A gente não vai viver aqui na Terra um dia antes daquilo que ele determinou, nem um dia depois daquilo que ele já determinou. Por mais que você se cuide com a sua saúde, você não vai viver um dia a mais. Por mais que você relaxe com a sua saúde, você não vai viver um dia a menos. Porque todos os nossos dias já foram escritos no livro dele antes de qualquer um deles existir. Eu creio nisso aí. Por isso que a minha oração é sempre de agradecimento. Eu só faço agradecimento. Graças te dou. Obrigado, Senhor. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos. Né? Alguns não. Todos os dias determinados para mim, para você, para Marília Mendonça, para Ayrton Senna, todos os dias determinados para mim foram
Não estão sendo escritos, não. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nosso livro já foi fechado. Já foi fechado. The End já foi fechado. Como é que eu vou orar para mudar o que ele escreveu? O que ele já determinou? Para ele, o nosso futuro já aconteceu, é passado. Ele não muda. Quando fala que ele mudou com relação a Ezequias, que ele acrescentou 15 anos, esse acréscimo de 15 anos já estava determinado desde antes da fundação do mundo, porque se ele muda, ele não é soberano. É o que eu digo aí na graça, estão anulando a soberania de Deus. Filhos da escrava, no meio da graça aí, ó. No meio da graça, tá assim. Tem filhos da livre na escravidão, que a gente prega para que eles sejam livres, e tem filhos da escrava no meio da graça. No meio da graça. É filho da escrava que vieram para sustentar o sistema religioso que está aí na graça. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. É por isso que a minha oração é só de agradecimento. Eu não faço petição, eu tenho falado aqui. Fazer pedido ao Senhor é como se você pedisse para o avião da Chapecoense não cair, já caiu. É como você orasse para o avião de Marília Mendonça não caísse, já caiu. Ok? É isso aí, peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Acesse o Acorda Povo de Deus, do lado direito em cima tem playlists. Então você vê várias mensagens, só de diabo, só de inferno, só de lobos, cães gulosos, né? Só de dízimo. Muito bom para crescer na graça e no conhecimento. Playlists do canal. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Dê um clique, dê um sininho, coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, nova no canal, o YouTube avisa você. E na medida do possível, dê um like. Esse like é muito importante, porque vai fazer com que o YouTube divulgue mais as mensagens. Então dê um like, que é um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe essas mensagens com outras pessoas. Não bata de frente, né? Você não deve bater de frente, né? Paulo disse em Efésios 1, 17, 18, oro para que Deus lhes dê. Ou seja, o entendimento é de Deus. O não entendimento também é de Deus. Essas pessoas que não têm o entendimento, elas estão certas, porque elas estão fazendo a vontade de Deus. Mistério de Deus. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Então dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Tá certo? O WhatsApp do canal Acorda Povo de Deus é 83 Paraíba 8620 9327. 83 Paraíba 8620 9327. Então quando você manda seu telefone aqui para o WhatsApp, eu cadastro você e toda vez que eu coloco uma mensagem nova no canal, eu aviso através da linha de transmissão. E às vezes também eu coloco mensagens de texto da graça. Tá bom? É isso aí. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.